Uma coisa que é legal dentro desse trabalho, e eu vejo assim, alguém que, tô lá fazendo meu feed normal, quero profissionalizar. Nesse momento, ele acaba se inscrevendo numa jornada de virar um designer, de querer fazer aquela arte, aquela imagem Não dá passando a certo isso. foto e tal. E assim, não tenho nada, continuo falando, gente, não tenho nada contra o Canva. Continue usando, de verdade, porque ele é só a ferramenta. Tem muitos designers que fazem muita coisa incrível no Canva, né? É. Mas não é a ferramenta, é assim, a pessoa às vezes fica pensando assim, eu preciso profissionalizar, vou fazer essas coisas. E aí ele deixa de ser o que ele é, um médico, sei lá, Não, não um dá. consultor para virar um designer de Canva. Cara, esquece isso. Chama a Giza, faz uma orientação, porque a foto em si, você sabe muito bem disso, mais até do que eu, ele fala mais do que você é, do que você colocar uma frase de Sim, com autoridade, a certeza. forma que você veste, o estilo fotográfico que você coloca ali. Exatamente. Então, tem muito disso, né, Tem, de porque construir. nós, seres humanos, somos muito visuais. Então, as nossas decisões de compras são tomadas através das cores e do design. Então, se você vai num mercado e tem duas, o mesmo produto com duas embalagens diferentes, uma embalagem moderna e outra embalagem mais antiga, mais simples, é óbvio que se é o mesmo produto, você vai pegar mais moderna, porque é normal, a gente se conecta com a modernidade, querendo, tendo dinheiro ou não, né, dependente da classe social, todo mundo se conecta com isso, porque é algo que mostra que você tá além, né? Então, assim também são para as outras coisas. Assim é para quando a gente vai fazer uma contratação de um serviço de um profissional. Você quer alguém que seja moderno, você quer alguém que esteja à frente, sabendo do que está acontecendo, das novidades, atualizado, né? E o feed mostra muito isso, né? Porque os stories eles se apagam, a não ser que você salve no destaque, mas o feed ele mostra muito a parte visual da coisa, né? Vai ter ali um videozinho, vai, mas quando a pessoa corre rápido, tudo que ela vê é de foto, é Uhum. de imagem. Então, se tá esse criativo amador, não, eu sei porque eu comecei assim, né? Quando eu comecei, eu sou enfermeira de formação. Já Então, ia te assim, perguntar como você chegou nessa. eu sou enfermeira de formação. Então, assim, na faculdade, eu só aprendi, ou eu ia ser professora da faculdade, porque eu fui de uma Universidade Federal do Rio, ou eu ia ser enfermeira de assistente. Então, eu não sabia empreender, eu não sabia nada de marketing digital. Eu tinha um Instagram que eu publicava uma vez na vida, outra lá na morte, né? Então, assim, eu não sabia nada. Então, quando eu comecei tentando fazer isso, só que não dava. Porque ou eu trabalhava, ou eu Uhum. fazia isso, porque isso toma muito tempo. E é um tempo que você não consegue produzir muita coisa. Então, foi essa a minha orientação hoje. Por isso que eu sempre trago parceiros para poder ajudar o cliente. Porque não adianta querer fazer sozinho, porque não vai ficar bom, não vai ficar atrativo e é um tiro no pé. Né? Então, quando eu migrei do Rio Grande do Sul para cá, porque eu morei lá, eu fiquei quase que uns 2 meses sem postar. E aí as pessoas falavam, ai, posta qualquer coisa. Não, eu não vou postar qualquer coisa. Por quê? Porque eu não vou postar algo para depois estragar o meu feed. Então, a hora que eu estiver preparada, eu vou contratar a empresa aqui em São Paulo e vou me ajudar. E foi o que eu fiz. Porque realmente você ganha mais credibilidade quando você tem um feed profissional, Sim, eu né? tenho até um post lá no Coruja que a gente fala que conteúdo na internet é patrimônio. Você acaba colocando ali o tempo que você sabia sobre aquele assunto. Então, aconteceu alguma coisa. Cara, eu já vou dar a minha opinião sobre aquele assunto para que fique registrado o dia que eu coloquei, enfim, o que eu achava ali sobre aquele material. Então, depois de uns anos, você olha para aquilo lá depois e fala: olha, há 3 anos eu falei sobre isso, há 2 anos, há 5 anos. É isso aí. Então, isso vai criando. Agora, você imagina muito bem da sua parte falar: não vou colocar qualquer coisa. Não precisa ser assim, a gente sempre fala isso: o produto perfeito ele chega atrasado, mas o produto errado, cara, você não vai. Eu acho que tiro no pé, assim, se Isso. você não tem ninguém para te dar um suporte ou não tem dinheiro para investir, faça isso aos poucos, né? Então, pague alguém para fazer para você, não sei, talvez por um pacote e vai vendo como funciona. O importante é que você precisa mostrar para as pessoas que você teve uma preocupação em tornar aquilo profissional. Porque quando não está organizado, a gente vê como desleixo, né? Uhum. Assim também como a roupa. Se você vai para um lugar e você não está arrumado, você não teve preocupação em se arrumar para encontrar aquelas pessoas, entende? É até uma falta de respeito. Então, eu acho que quando a gente também não se preocupa com o nosso feed, né, a gente está faltando com esse mesmo respeito com quem quer comprar, né? Então, tipo, não estou me importando muito com isso aqui, né? Isso aqui, porque as pessoas têm na cabeça de que
os clientes, eles compram pela qualidade, né? Que esse é o primeiro item a ser avaliado. Não é, né? Esse item é um item que vem depois que eles veem você e falam assim, nossa, essa pessoa tem cara que faz isso muito bem. Uhum. Aí ele vai tentar entender o que você faz. Porque antes disso, ele não vai ter contato. Mesmo que a pessoa indique um serviço para a pessoa, as pessoas sempre vão olhar para ver se conecta. Não fui com a cara. Acho que esse profissional não tem know-how para poder fazer o que eu quero fazer. Não tem cara de quem sabe fazer o que eu quero, o que eu preciso. Entendeu? Então, assim, as pessoas, eu sempre digo que as pessoas devem ser, elas são obrigadas a serem boas no que elas fazem, né? E a minha obrigação é o quê? A minha missão é tornar elas que elas pareçam boas, porque muitas das vezes as Boa. pessoas são muito boas, mas elas não parecem boas, então elas não vendem. E aí, ao contrário também acontece. As pessoas, é o que a gente estava conversando antes, né? Sobre o caso. As pessoas são muito boas, não são tão boas, mas se vendem muito bem, têm uma aparência muito boa e não são tão experts no assunto, né? Então hoje a gente precisa parecer bom, porque a competição é muito grande pelo espaço na cabeça do cliente.